Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. Lembrando que você acompanha hoje, a partir das 18 horas, na tela da nossa fanpage do Facebook, a reunião ordinária que acontece na Câmara Municipal. E neste segundo bloco tenho a honra de receber mais uma vez o cirurgião dentista Daniel Queiroz, ele que está aqui para poder falar sobre a importância da restauração do sorriso. Doutor Daniel, primeiramente, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você novamente. E, doutor Daniel, para a gente poder começar nosso bate-papo, é sempre muito interessante tocar nesse ponto da restauração do sorriso, porque ela incide na questão estética, na questão odontológica, mas também na parte psicológica, quando o assunto é o resgate da autoestima através do sorriso. Mas sobre a questão da restauração do sorriso e, claro, da saúde bucal, né, como consequência, como é que é isso e qual que é a importância da restauração do sorriso? A restauração do sorriso, a gente pode dividir ela de duas formas. A partir de uma causa Sim. natural, ou seja, o paciente ele passa por um processo de cárie ou sentiu alguma dor naquele dente, algum incômodo, e a gente restabelece saúde, ou o paciente tem algum incômodo estético e aí a gente reestabelece essa estética fazendo algumas alterações, seja ela por resina, lente de contato, que a gente detalha um pouquinho mais para frente. E vamos já pegar o gancho nessa questão de quais são os procedimentos que estão inseridos dentro desse contexto da restauração do sorriso, quais são os tipos de ações, quais são as ações que estão incluídas nessa questão de restauração do sorriso. Certo. Paciente que chega com cárie ou com sintoma de alguma dor, Sim. a gente avalia, vê a necessidade de reestabelecer a saúde bucal primeiro, instrução de higiene bucal, fazer uma limpeza, uma profilaxia antes. Às vezes o paciente precisa de um tratamento de canal Sim. anterior, né, da restauração. E a restauração em si, geralmente, ou vem a partir de uma resina, ou uma peça de porcelana indireta, uma coroa, uma peça indireta. Já na questão estética anterior, hoje em dia está muito na moda, né? Tanto a questão das lentes de resina quanto das lentes de porcelana. Cada um tem sua indicação, os dois materiais são ótimos, dão ótimos resultados estéticos e tem essas diferenças. Muito interessante, né? Porque imagino que você constantemente recebe no seu consultório e também tem contato com outros profissionais que recebem essa situação, né? De ter principalmente uma pessoa com mais idade que precisa restaurar ali o sorriso, porque os dentes já estão numa situação um pouco mais complicada e vocês, dentistas, têm esse papel de fundamental importância, né? Que não é só na questão da saúde e da estética, mas principalmente da autoestima. Sobre a questão da saúde bucal como um todo, né? Porque me parece, claro, que de fato é um dos cuidados primordiais que nós temos que ter com a nossa saúde. Pelo que você percebe, pelo que você tem contato com os seus próprios pacientes, as pessoas hoje, em pleno 2022, elas têm a exata noção da importância do cuidado com a saúde bucal? Olha, Gustavo, eu acredito que ainda está bem dividido entre as pessoas que valorizam e as que não valorizam ou não enxergam ainda o valor da questão da saúde bucal. Eu gosto sempre de explicar para o paciente que o nosso corpo é como se fosse uma engrenagem. Sim. É uma máquina com várias engrenagens. E a boca é um sistema, é uma engrenagem, é a porta de entrada para diversos outros sistemas do nosso corpo. Por exemplo, um paciente que está sentindo uma dor de dente, será que ele consegue se alimentar da forma casual, Correto. normalmente? Sim. Será que ele vai conseguir triturar os alimentos? Será que o sistema digestório dele vai ser afetado pela falta dessa mastigação correta? Sim. O paciente que tem uma falta de um dente, às vezes perdeu um dente, não cuidou, ou às vezes teve um tratamento excessivo com uma extração, será que esse paciente consegue mastigar e fazer todo esse processo antes da digestão? Sim. Por exemplo, a gente comentou na última entrevista, mas vale lembrar, nessa época de Covid, pacientes foram entubados. Então, uma infecção ali na cavidade oral, passando o tubo, pode ser levada uma infecção também para o trato respiratório. Então, é importante lembrar que todos os sistemas estão interligados e dar a importância para a saúde bucal. E os cuidados básicos? Porque para muita gente, cuidar da saúde bucal é ir no dentista periodicamente, todo mês, toda semana ou de 15 em 15 dias. Mas é possível também cuidar da saúde bucal
com os cuidados básicos que dá para poder fazer em casa. Quais são eles? Os cuidados básicos, eles são feitos em casa. É claro que a consulta de rotina é super importante para a gente ver se está tendo alguma desordem, aconteceu alguma coisa com o paciente. Mas os cuidados, literalmente, são básicos. É claro que o costume, às vezes o paciente não tem o costume, e todo hábito, no início, é complicado. Claro. Mas a gente sempre tenta instruir fio dental após as refeições, escovar os dentes após as refeições. Caso o paciente não leve uma escova, às vezes precisa se alimentar fora de casa, mas não deixar de escovar o dente antes de dormir, fio dental antes de dormir. Mas é claro que o início de uma boa higienização começa em casa, certo? O dentista ele complementa junto com o paciente. E cuidar em casa é muito mais barato do que dentro do dentista. Você não gasta quase nada. Exatamente, uma pasta é muito barato, uma escova é muito barato, fio dental é barato. Então, deixar para o pessoal de casa criar esse hábito mesmo, esse costume é difícil no início, mas é algo que vai ali permanecer por muito tempo, né? E sobre o não cuidado com a saúde bucal, imagino que você já pode ter lidado com uma situação de extrema urgência, de emergência, de um paciente que não cuidou necessariamente da sua saúde bucal e teve um problema ainda maior. Porque normalmente quando a gente fala do não cuidado com a saúde bucal, você já pensa consequentemente, né, nas cáries, que é algo relativamente tranquilo de se resolver. Porém, quando existe um problema um pouco maior, quais são esses problemas que podem ser ocasionados por conta de um não cuidado com a saúde bucal? É interessante, só um parênteses, tem muita gente que ainda pensa que envelhecer é igual a perder dente. E isso não é uma verdade. O paciente que cuida da sua saúde bucal, da sua higienização, dificilmente ele vai perder um dente. Então, é pensar que, literalmente, os nossos dentes eles são como órgãos, é um sistema muito complexo. Com relação aos problemas que a falta da higiene pode trazer, é lembrar que a cárie, a doença periodontal, enfim, elas são doenças evolutivas, ou seja, elas começam pequenas e geralmente no início ela não tem dor, ela não é dolorosa. Então, quando vai passando esse processo, a cárie vai ficando extensa, o paciente procura o dentista. Mas ele já procura num estágio avançado. Então, às vezes, já perdeu muita estrutura de dente, ou já chegou na polpa e precisa de fazer um tratamento de canal. Então, deixar de ir no dentista e, principalmente, deixar de cuidar em casa, além de ser mais caro para tratar, geralmente as consequências também são mais negativas. Voltando no início do nosso bate-papo em relação à questão da restauração do sorriso, você como profissional também tem o seu lado humano. Imagino que no momento em que você vê que um paciente está feliz com o trabalho que você produziu, imagino que a sensação de dever cumprido e felicidade deve vir à tona logo no momento em que você vê um sorriso e o resgate da autoestima desse paciente. É por aí? Com certeza. Eu acho que independente da área, quando a gente executa um bom trabalho, a gente fica feliz com os frutos que a gente colhe. Sim. Mas essa questão de saúde, da odontologia, que a gente restabelece ali, principalmente a autoestima, é fantástico. Às vezes a gente pega pacientes que têm vergonha de tirar uma foto, cara. Tem vergonha de dar um sorriso para uma foto, ou às vezes conversa. E tem paciente que já comentou com relação às máscaras, que tiveram um alívio de ter que usar máscara pela vergonha. E agora que tá tendo que tirar a máscara, está preocupado. Mas então, é por esse lado mesmo. É muito gratificante quando a gente consegue alinhar a expectativa com a entrega de um resultado bacana para o paciente. Daniel, muito obrigado, na verdade não, doutor Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, foi uma honra ter você aqui e, claro, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado, Gustavo, sempre que precisar, tiver alguma dúvida do pessoal de casa ou até sua, você pode estar me chamando que a gente vem bater um papo. Tamo junto, doutor Daniel, o Super Notícias de hoje vai ficando por aqui, um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!